Maurício, eu já te passo, mas eu queria comentar uma coisa sobre a exposição excelente da Carolina. Eu não pude evitar, ao ouvir a tua exposição, em me remeter a uma espécie de transição do mundo, comparando, do mundo feudal, dos baronatos, em que não há um poder soberano, para uma espécie de transição para o Estado moderno de racionalidade weberiana, no caso do PCC. Né? Mas, enfim, a minha imaginação ficou provocada pela... E é curioso porque vão editar esse negócio e eu vou me esculhambar nas redes sociais por causa disso. E tem quase que o ser humano é um bicho absolutamente tolo, né? Porque tem uma espécie de orgulho bandeirante escondido dentro de nós de dizer, não, aqui até o crime organizado é mais bem organizado do que no Rio. Isso daí vai me esculhambar nas redes sociais, vão dizer que o diretor executivo da Fundação Fernando Henrique Cardoso faz apologia do PC. Alguma bobagem dessa vai sair por aí. Então tá bom. Maurício, a palavra é tua. Obrigado novamente, não vou fazer os agradecimentos que eu já fiz antes. Obrigado aí ao Sérgio, ao Luiz Guilherme. É uma tarefa legal, interessante de fazer, mas bem difícil comentar rapidamente um dossiê que é muito rico. Então, acho que a primeira coisa que eu devo fazer é, quem ainda não baixou os textos, baixar, né? Estão abertos, como o John já frisou, em inglês e português. Baixem os textos. Eu estava lendo em português e imaginando o sofrimento do tradutor, né? Com os textos mesmo, o da Marcela, outros, o do Gabriel, né? Usando os termos, né? Sintonia, né? A sintonia da cebola, né? Sintonia da cebola, que vai ser difícil, né? Mas é um dossiê muito rico e acho que não dá para a gente fazer comentários aqui. Eu discutindo assim academicamente. Acho que a discussão aqui é mais um nível político, até por estarmos na Fundação Fernando Henrique, pela natureza desse debate. Então eu vou fazer alguns comentários mais pontuais, assim, para a gente discutir politicamente esses temas, porque a riqueza do dossiê que vai do assalto, tem texto sobre assalto a banco, sobre o PCC, sobre roubo de carros, sobre a organização do tráfico, que é mais próximo do meu tema, né? Eu e a Carolina já, né, muito tempo trabalhando com esse tema específico das drogas, mas vai muito além do mercado de drogas, o dossiê. Eu esqueci de citar que o SEBRAP lançou um trabalho, e aí eu estava me lembrando disso agora, recentemente, está aberto na internet também, sobre trabalho infantil no tráfico de drogas em São Paulo. Tendo como mote a ideia de que a Organização Internacional do Trabalho considera o trabalho infantil no tráfico um dos trabalhos mais precários, uma das piores explorações do trabalho infantil, o trabalho no tráfico. O que cria um pouco um problema interessante, que normalmente se pensa o trabalho no tráfico como um crime, mas aí você pensa que, na verdade, você também tem uma exploração do trabalho das crianças. O que é difícil, porque você pode levar a ideia de que você vai criminalizar ainda mais o traficante que explore as crianças, mas não é essa a ideia. A ideia é de pensar exatamente como a Marcela falou, nos negócios, né? O tráfico enquanto negócio. E as crianças que trabalham nesse tráfico, e o trabalho do SEBRAP mostra em detalhes isso em 3 regiões de São Paulo, não trabalham pouco, como muitas vezes pode imaginar a ideia do trabalho fácil no tráfico. Trabalham muito, não ganham tanto assim, mas evidentemente tem uma série de questões envolvidas e, inclusive, a questão paulista, parte do orgulho bandeirante é o encarceramento, como a Carol colocou, né? E a relação entre encarceramento e rua, né? Entre cadeia e rua em São Paulo, ela nunca esteve tão forte, porque nós tivemos um encarceramento crescente. Então, é muito difícil você estar numa periferia de São Paulo e não ter alguém que não tem o pai, o tio, o primo ou um amigo que está ou esteve preso. Isso vai para vários contextos. Se formos a Cracolândia, aqui do lado, onde eu já pude trabalhar em pesquisa, você tem ali
a maior parte das pessoas são egressas do sistema prisional. Tem gente que passa um dia só na cadeia. É um entre e sai, às vezes, de cadeia rápido. Tem gente que passou mais tempo. Mas a cadeia passa a ser um fator primordial da organização do território fora dela, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu queria colocar, que o dossiê tem, e o trabalho da Marcela e da Carolina especificamente, vão desafiando a gente a como essa organização regional, então você pode pensar Rio, São Paulo como as duas maiores cidades do país, organizam de maneira diferente os seus mercados ilegais, mas eu fiquei pensando como seria interessante a gente pensar em outras capitais, né, para ver como essa dinâmica opera num contexto que não tem as facções do Rio ou o PCC, pensando em Nordeste, Amazonas, mas fiquei pensando no texto da Marcela um pouco nas questões micro-regionais. Como nós temos no Brasil, historicamente, essa burocracia de nível de rua, né, que é um termo do jargão das ciências sociais, que é o trabalho social, é uma burocracia de nível de rua, né, o que a Marcela chama de trabalho social. São as pessoas colocadas ali para lidar no território, numa situação extremamente precária, elas vão ter que organizar redes de confiança também com os mercados ilícitos. E como isso é perverso com essas pessoas, né? E perverso naquela situação. Como você faz uma macropolítica como Minha Casa Minha Vida, como... Aí, eu não conheço os nomes todos, a Marcela conhece as políticas habitacionais, mas grandes políticas que no Rio começaram desde lá das remoções, né? Nas favelas. Em São Paulo teve... você pega o caso clássico do Singapura, né? O Singapura que gerou várias biqueiras famosas em locais que já tinham biqueiras famosas, né? E aí o Singapura muda a dinâmica do mercado ilícito. E quem que está operando isso? É a burocracia de nível de rua. E a gente não pensa nessa burocracia de nível de rua na relação com os mercados ilegais, pensa pouco sobre isso. Então, acho que esse é um comentário, um primeiro comentário que eu faço, que o texto da Marcela é muito rico nisso. Claro que quem vai buscar o dossiê e pensa numa solução, não é isso que vai ser encontrado. Você vai encontrar o problema, mas a definição do problema é o primeiro caminho para a gente pensar em enfrentá-lo. Na Cracolândia mesmo, vou citar de novo, a gente normalmente esquece da burocracia de nível de rua, né? Então, vem o programa de braços abertos, aí vem o programa Recomeço, e grandes programas sendo pensados, e as pessoas que estão no território, muitas vezes são ouvidas, né? Não só os usuários de crack, mas as pessoas estão trabalhando no território. Então, esse acho que é uma das grandes contribuições da etnografia que a Marcela propõe. Nessa questão da Rio e São Paulo, um comentário, agora já mudando o que eu tinha pensado, mas ouvi a Carol falando, né? A letalidade de São Paulo realmente é mais baixa, porque a do Rio é brutal, né? Mas a letalidade paulista não é tão baixa assim na comparação internacional. E em São Paulo, isso você, na sua pesquisa pegou, e outras, você não tem um confronto realmente com o tráfico. Na revista Platô, que eu edito, da Plataforma Brasileira de Política de Drogas e também apoiada pelo SEBRAP, tem um artigo no número passado de uma etnografia na Zona Sul de São Paulo que, pegando registros de morte da prefeitura e também etnografando ali em um bairro específico, os jovens, maior parte deles pobres e negros, eles não morrem em São Paulo realmente de combates de tráfico, eles morrem nos confrontos relacionados a roubo, basicamente. E isso se dá ou com um auto de resistência desse, oficialmente, entra na letalidade, ou em mortes não equacionadas, né? Mortes não esclarecidas, que é um tipo de letalidade em São Paulo que fica obscuro. Não que não exista no Rio, mas também... Então, não estou dizendo que você estava errado, estou dizendo que a situação é pior, talvez, um pouco, porque é que no Rio é tão brutal e cresceu tanto que São Paulo você tem... Agora eu não estou com esse número na cabeça, talvez o coronel me ajude a lembrar, mas acho que como caiu muitos homicídios em geral em São Paulo, eu acho que a polícia já responde oficialmente por 1/5 dos homicídios do Estado. Eu não lembro se é 1/4 ou 1/5, acho que é 1/5. O que não é pouca... Tá aí, Gênio, já com isso na cabeça, é um dado assustador. Você imaginar que você tem uma queda dos homicídios, então agora, né, a polícia ela responde por parte em confrontos que não são do tráfico. Então esse é um dado a pensar. No dossiê, eu acho que, e aí o trabalho da Marcela, eu acho que tem uma questão assustadora com relação às milícias, e essa é uma pergunta, um comentário que eu faço.
o termo milícia, ele, ainda mais agora, né? Enfim, mas ele, não sei se ele está desgastado, mas eu fico pensando muito em máfia. Então, aproveitando que você passou por Nápoles, não sei se você fez trabalho de campo, mas se a ideia da máfia, claro que a máfia tem uma literatura específica aí sobre máfia, mas a ideia da venda da segurança, né, que distingue muito, seja as facções do Rio, dos morros, ou mesmo o próprio PCC. Se nós considerarmos que o PCC teve um processo de pacificação, ele participou, não vamos entrar aqui no dilema se o PCC responde ou não pela queda dos homicídios, mas que ele participou, eu acho que já não dá para dizer que não, mas ele não fez isso vendendo segurança, né? Em nenhum momento o PCC participa ele participa de diversas fontes criminais, mas a gente não tem esse tipo de venda de segurança, coisa que as milícias têm feito cada vez mais. E aí, será que a gente já não pode pensar num esquema máfia, e aí o grande risco político que isso representa? Lembro que, você vai lembrar, Coronel, no debate no SEBRAP com o Michel Missi, que a gente debateu a intervenção no Rio, foi um debate super interessante, né? O Michel mais contra, o senhor não a favor da intervenção, mas colocando como ela era necessária naquele momento, a intervenção militar de 2017, é isso? 2017. Já era 18, já estou com... Foi no início, foi no Carnaval... enfim, Nossa, faz pouco tempo. Mas o Michel colocou um ponto que na hora o pessoal do SEBRAP ficou meio assim, que ele disse, há uma ligação estranha, há algo assim de uma afinidade eletiva entre milícias e ideologia de extrema-direita, né? E acho que queria até que a Marcela e a Carolina quiserem comentar sobre isso. Não estou fazendo aqui nenhuma ilação em nível federal, só estou dizendo se isso realmente procede. E, enfim, para dar tempo para o debate, deixa eu ver se tem alguma... eu acho que tem uma questão que é... Eu estava até conversando com o Guilherme antes, que aí é uma crítica que eu faço a nós, e a todos nós desse campo, que eu já fiz um pouco antes. A gente tem escrito muito sobre legalismos, e eu, mais especificamente, sobre drogas, política de drogas, e trabalhando por uma nova política de drogas. Tivemos aqui, acho que você estava viajando, né? Teve um debate aqui que a Ilona organizou. Você estava lá discutindo a Ponte Santos-Nápoles, né? de troca de mercadorias, mas a gente teve uma boa discussão aqui e ficou muito claro dos limites que esse tema tem para transbordar essa discussão e ir para o debate público. O sequestro dele por um discurso radical punitivista de guerra. Eu acho que o dos ilegalismos, no geral, também tem, mas talvez falte a gente pensar numa dimensão moral dos ilegalismos. Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Eu lembro dos textos do Daniel, quando eu comecei a ler os textos do Daniel. O Daniel estudou comigo, né, na faculdade. Eu lembro que eu lia lá na Zona Sul, né, como estava relacionado a perua, né, o pirueiro, o gato net e tal, isso lá na... E como você tem, de fato, no Brasil, isso não é de agora, você tem assim a tolerância com o ilegal, a tolerância com o extraoficial. Mas o crime e a violência, eles têm um marcador muito claro numa escala moral da sociedade, que nós respondemos mal, eu acho. A dicotomia que a Alba propunha do bandido e do trabalhador, é claro que ela, tomada de maneira simplista, ela ajuda pouco, mas ela ainda opera em alguma forma. Eu, que sou ali oriundo da meio periferia suburbana de São Paulo, então convivia com dois mundos, né? Você tinha um corte ali muito claro entre um tipo de crime que é aceito, assim, que não tem uma dimensão de maldade no termo moral, que não tem uma dimensão de crueldade, que não tem uma dimensão de injustiça, e do crime aceito. Por isso que o tráfico de drogas, inclusive, é por isso que eu luto tanto pela mudança na política de drogas, porque as drogas, elas colocam uma dimensão que embaralha isso. Porque uma coisa é o garoto que vai pegar uma arma e vai assaltar alguém, a outra coisa é o garoto que vai simplesmente vender droga, né? No caso de São Paulo, por exemplo, nem arma ele vai ter para vender droga. A maior parte dos meninos que a gente entrevistou no SEBRAP não passavam perto de arma. Tá? Não passavam, quer dizer, a arma está ali por perto, mas não ficavam trabalhando armados.
né, diferente do Rio. Mas você vê que não precisa ter. Por isso que as drogas embaralham essa dimensão moral, elas embaralham o certo e o errado moralmente na sociedade. Só que será que a gente não contribui com isso? Essa é a minha questão um pouco para vocês. Contribui em que sentido? Quando a gente coloca num conjunto de legalismos que claro que está relacionado à nossa desigualdade social, que está relacionado a uma elite que sempre foi uma elite que misturou ilegalismos de todos os tipos, né? Estava conversando outro dia com uma pessoa mais velha que disse assim, pô, eu perco sempre minha carteira, perdi minha carteira onde eu carrego sempre R$1.000, meus documentos e tal, porque sabe como é que é, né? Eu tenho medo de uma fiscalização, porque eu levo mercadoria, então eu deixo sempre R$1.000, que é para... E elogiando uma pessoa que achou a carteira e devolveu os R$1.000. Né? Diz, porra, você vê... Aí ele disse assim, ó, a pessoa que achou a carteira era um cara bacana, bicicleta boa, bicicleta cara, capacete e tal. Ele falou, devolveu. Né? E valorizando a honestidade dessa pessoa de classe média, né? E já dizendo que a sua mercadoria política estava no bolso ali. Porque na escala moral, bandido é aquele que rouba. Bandido não é quem suborna um fiscal do ICMS. Né? Então não é que eu estou dizendo assim, bom, vamos resolver, vamos nas ciências sociais criar uma escala moral, mas será que a gente não tem que ouvir um pouco mais essa demanda da sociedade pela redução do crime e da violência, sobre aquilo que é de fato crime e violência? Isso aqui não é tolerável? Na Zona Sul de São Paulo, por exemplo, o assalto a ponto de ônibus, que é uma coisa que o cara passa de moto e leva o celular de todo mundo que está indo trabalhar às 5h30 da manhã. Né? Esse cara, se for, pode ser o cara do PCC ou a polícia, o que a população vai pedir é, elimine esse cara. Porque esse é um verme, né? Eu estou indo trabalhar, eu acordo... Né? Então, era essa acho que é a questão principal que eu faço aí para vocês, se vocês me ajudam a pensar o que me pega bastante, porque nas drogas isso me pega também. Eu acho que falta uma discussão no campo antiproibicionista sobre as questões morais relacionadas aos problemas que as drogas podem causar. E, evidentemente, causam para muitos. Então, acho que era isso. Parabéns, Carolina. Parabéns, Marcela, pelos excelentes textos no dossiê.